Ele tá fechando o microfone, Gina. Boa tarde. On- Ontem nós vimos, tá dando um eco, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Gina. Bem, Obrigado. Ontem nós vimos aquelas divisões todas. E aqui continua, né? Aí o Senhor falou: olha, manda pessoas fazerem o gráfico da terra e traz a mim, porque eu lançarei sorte para dividir. Olha bem, hein? O Senhor traga o gráfico como se ele não conhecesse, né? Todas as regiões. E então ele, de Gilgal, a congregação já tinha, o tabernáculo já tinha ido para Siló, sabe? 16 quilômetros ao norte, né, de Betel. E ficou ali até no período dos juízes. Bom, e aí Josué pegou 21 homens e mandou percorrer a terra e que se fizesse o gráfico, né? E até ali não tinha sido designada ainda a, para Judá, Manassés e Efraim, né? Que são as partes de José. Mas tem uma coisa que me chamou atenção, me chama atenção, né? Lá em Deuteronômio 33, 12, quando Moisés faz a sua última oração, ele fala que Benjamim estaria seguro para sempre nos seus braços. Olha que interessante. E, e aí Benjamim recebeu uma herança entre os territórios de Judá e Efraim, né? Inclusive a cidade de Jerusalém, inclusive a cidade de Jerusalém. Então, Benjamim realmente foi muito agraciado nessa divisão. Eu quero ir lá no Deuteronômio 33, 12, diz assim: antes da morte de Moisés, né, que ele deu a benção aos filhos de Israel, ele foi falando de um a um. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Olha que promessa fantástica. Você já pensou se a gente tivesse uma. Que foi dele mesmo. tá E travando, Gina. Benjamim recebeu uma herança dessa. Que foi, Marisa? Travou? Será que foi o meu aqui ou foi o teu? E- O meu? Não, a internet de Gina, às Ah, vezes, tá. a Vocês internet. tá cortando a minha internet? Oh, Está. meu Deus, o que que é? Eu tô com 5G. Enfim, Está dando vamos uma... ver Já agora, voltou né? normal, já está ótimo. Pode prosseguir que está ótimo. Já voltou? Voltou aqui no Então meu, tá, me só para um desculpa. minutinho. Na, na, no 19 vem falando sobre a herança de Simeão, de Zebulon, de Isacar, né, de Asser, de Naftali e tal, enfim. Simeão recebeu as terras na parte sul do território de Judá. O interessante é porque era assim: Judá ia ficar, aqui diz aqui no. Judá ficou com a parte
sul, né? Com a parte sul, foi no 17 que falou, enfim. Todos eles parece que receberam também uma parte dentro da tribo de Judá. E aí, eles aqui fala cidades que eles tiveram, né? E tal, com todas as suas aldeias. E Ramá do Neguebe, que quem morou no Neguebe foi Abraão, sabia? Ele morou no Neguebe, E todas as vezes que eu leio Neguebe, eu lembro lá daquela mensagem do Neguebe, que eu amo, né? Então, e de Simeão, né, se tirou a porção dos filhos de Judá, pois a herança de Judá era demasiadamente grande. Por isso que o Senhor tirava um pouquinho de Judá e dava para, junto com as outras cidades, dava um pouquinho de Judá também para eles, né? Porque isso aqui foi uma profecia que foi feita a Jacó. Quem quiser ler depois, está em Gênesis 49, 5. E a parte de Simeão. E a herança de Zebulon saiu lá, não saiu de ninguém. Esse aqui ele não ganhou da parte de Naftali, não. Ele recebeu a herança dele, era na parte central da Galileia, Galileia inferior. Eu penso que Galileia inferior, não sei se era aquela cidade que Jesus passava. Isso aí não consegui estabelecer isso, não. Mas era assim, porque ele recebeu também Nazaré, onde Jesus nasceu, Zebulon, recebeu de presente a cidade de Nazaré e uma parte da Galileia. E Isacar ficava ao norte de Manassés. Ia do Monte Tabor, que a gente ouve muito, lê muito isso na Bíblia, o Monte Tabor, até o sul do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, né? Tanta coisa boa que a gente sabe do Mar da Galileia. O Azer, ou Aser, como alguns dizem, mas é Azer no português, estabeleceu lá ao longo da costa do Mediterrâneo, do Monte Carmelo, a região de Tiro, onde moravam os fenícios. Inclusive, eu não sei, é a leste do território de Naftali. Eu não sei se vocês já leram sobre Tiro, a, a, a profecia sobre a cidade de Tiro. A história é linda, está na Bíblia. Então, ficava ao norte ali, né? E então ali Deus cumpriu, né? A promessa de dar a Israel a terra de Canaã. Então, assim, é verdade que os israelitas não haviam conquistado totalmente, né? Mas Deus avisou para eles que gradualmente ele estaria junto, eles iam vencer todas as batalhas até ser dada a eles toda a terra. Nós temos aqui também sobre, eu achei interessante aqui, ó, no 41, 20, 41, cada uma das quais, ó, as cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas estas cidades. Desta maneira,
deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Por que que não tinha terminado ainda, na verdade? Porque os levitas, só aqui que passaram a ter terras, porque os levitas comiam das coisas que eram para eles do santuário, né? Do santuário. E aquilo que o Senhor mandava as outras pessoas entregarem aos levitas. Então, o Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, assim, eu passei mais rápido, que se fosse ler todos os nomes das cidades, eu não acabaria antes de 4 horas da tarde, né? Porque todos eles falam o nome das cidades que receberam, todos os arredores. Interessante que todas as terras que ele dividiu, ele falava a terra de fulano de tal e os seus arredores. E para os levitas, ele falou... Não, como é que é? Aqui ele falava, não é de seus arredores, ele falava uma outra coisa. De todas as suas aldeias. E dos levitas, eles falaram com todos os seus arredores. Eu não sei se era menor, né? Porque aqui eu não sei, não sei. Então, nós temos aqui que Deus cuidou de todo o povo e tudo que faltava conquistar, eles venceram a todos com a mão do Senhor. Então, aqui acaba a divisão da terra de Canaã, né? E não, sinto muito, gente. Terminava em 20, eu falei sobre o 21, me perdoa. 21 é amanhã, né? Então, aqui ele, ele disse no 20, fala aos filhos de Israel, apartai para vós outras cidades de refúgio. Aqui foram as cidades de refúgio que foram divididas. Aquelas cidades que a gente sabe, se a pessoa cometia um crime que não era para a morte, eles tinham que ir depressa. É por isso que os caminhos para essas cidades tinham que ser muito limpos, como o Coragem falou outro dia, né? Porque eles tinham que, vazar, né? Depressa. Então, 20 são as cidades de refúgio, né? E foram designadas, então, para essas coisas. E algumas cidades também para os estrangeiros que habitavam entre eles, né? E aí se dividiu para isso. No 21, amanhã, que vai falar sobre a cidade dos levitas. Vocês me Mas também, perdoem que... 21 é hoje também, Janinha. Ah, Até é? Pensei... Então, enfim, os levitas, né? Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos de Israel, né? E falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou, por intermédio de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança essa cidade e os seus arredores. Que interessante. Os levitas não tinham lugar, né? Não tinham terras, não tinham essas coisas. Então, foi mandado fazer isso, e cada um dos filhos de Israel deram uma parte,
para os levitas. E os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Aser, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades, né? Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, receberam de Ruben, de Gade, de Zebulon, 12 cidades. Então, é isso que restou ao... Aqui vem falando, né? Os nomes das cidades, de quem que ele recebeu, igual aqui, da tribo de Benjamim, Gibeon com seus arredores, né? Gibeon é aquela terra que Davi quis sacrificar e não quis. O rei falou assim, não, pode sacrificar onde você quiser. Falei, não, quero comprar. E ali depois foi o templo, né? Na verdade. Muito interessante. Então, depois eles tiveram também de Coate, tiveram as cidades da sorte da tribo de Efraim, deram-lhe Siquém, né? Cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, na região montanhosa de Efraim. Gézer, com seus arredores. Então, assim, eles receberam de cada um pedaço, né? Então, e tem aqui no verso 15 que eu queria chamar a atenção, um verso que a gente conhece bem, né? O 21:15. 20... Ai, pulei, gente, eu pulei aqui. Desculpa. Meu pai do céu, agarrou na minha. O 21, né? Então, foi ali que eles deu a vitória, né? E nenhuma promessa falhou. Nenhuma promessa de Deus falhou. E amanhã, então, é o 22. Gente, porque eu li minha Bíblia hoje, eu não sei por que isso aqui colou. Parece uma coisa. É o 22, 23 e 24. E aí a gente termina o livro de Moisés. Amanhã se termina o livro de Moisés. Tá bem? Era isso. Vou orar, Amanhã, então. amanhã do 22 ao 24. Gininha, hoje quem tá jejuando é a Nilda, e quem vai jejuar, entregando a Nilda, e vai começar a jejuar no pôr do sol, a Rita Ventura, por favor. Você pode orar por quem está entregando e quem vai pegar, por favor? Obrigada. Aham. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque em todas essas divisões, mesmo com os nomes das cidades, que fica muito longo, mas nós sabemos ali do zelo do Senhor para com quem cuidava da sua casa. Então, Senhor, todos tiveram as suas heranças. Ninguém foi deixado de fora. Como é bom aprender do cuidado que o Senhor tem com todas as pessoas, com todos os seres humanos que viveram, e nós que estamos vivos, o mundo de hoje mesmo caótico, o Senhor cuida, o Senhor nos livra. Pai, a Nilda jejuou, que o Senhor tenha, eu tenho certeza, esteve com ela durante todo esse tempo. E agora, a Rita Ventura, vai jejuar. Que o Senhor esteja com ela, que o Senhor lhe dê forças e que ela possa, ó Pai, colocar a família dela em oração, Senhor. E depois, nas orações intercessórias, que ela se lembre de cada um da família Manuel, os nossos necessitados, nós somos todos necessitados, pois estamos todos doentes, Pai. Ó Senhor Jesus, agora abençoa o Wesley Ribeiro, que vai aqui conduzir a lição, porque hoje é quinta-feira, nós vamos recordar a lição. Que o Espírito Santo esteja com ele nesse instante e que a gente possa entender. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, a Ti, e que possamos entender a Tua palavra.
Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um aqui e já agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, E que o Geninha. coragem sare logo.